Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Então deixa... Hoje eu vou monopolizar um pouco. Fica à vontade. Legal. Uma coisa que é importante a gente começar a entender, ou eu já falei isso, mas talvez lembrar, é que nós estamos diante de um texto que tem 2000 anos de idade. Na verdade, nós não estamos diante de um texto de 2000 anos de idade. Nós deveríamos estar diante de um texto que tem 2000 anos de idade, mas nós ousamos esquecer isso. O que eu quero dizer? Paulo está escrevendo aos Gálatas. A Galácia hoje não existe enquanto região conhecida nossa. Nós não falamos, vou pegar um avião e vou para a Galácia. Vou para a Turquia. Portanto, a Galácia não existe. Os Gálatas também não existem. Porque eles eram povos profundamente helenizados, ou seja, quando Alexandre o Grande, isso a gente já falou, estou retomando isso, quando Alexandre o Grande dominou o mundo conhecido, ele dominou a partir da Grécia, entrando pelo que a gente chama da Turquia hoje, descendo para Israel, indo pela Babilônia, que hoje a gente chama de Irã e Iraque, chegando às fronteiras da Índia. Aquele lugar chamado Galácia foi helenizado, ou seja, tomou a cultura grega como referência. Isso nós estamos falando no ano por volta dos 230 a.C. Aí Alexandre morre, mas vem os seus sucessores e helenizam aquilo lá. A língua é grega, os costumes são gregos, os deuses são gregos, a estrutura de cidade é grega. Mesmo com Roma conquistando aquilo mais tarde, aquilo ainda era helenizado. Roma se helenizou, ela se deixou influenciar pela cultura helênica. Por isso Paulo escreve, aí vem o primeiro detalhe, em grego. Nós esquecemos que Paulo escreve em grego. E nós imaginamos que Paulo escreve em português. E eu acho que aí começa uma confusão muito grande. Porque o texto que nós temos na mão, o português só existe a partir de Camões. 1400, 1500, 1600, ali começa a ter o surgimento daquilo que a gente chama de um português. Antes disso não era, uma outra língua. E mesmo o português desse ano, é muito diferente do português brasileiro do século XXI. Bom, a Bíblia passa por traduções constantes, zilhões de traduções, né? Primeiro é a experiência de Paulo com Deus. Cada um de nós que tem uma experiência com Deus, o sagrado, a experiência se dá num nível interior que as palavras que nós temos nos limitam de expor essa experiência, né? Se eu tenho uma experiência com algo que é superior à minha capacidade racional, as minhas palavras estão limitadas à minha razão. Só que aquilo foi além, então eu tenho que reduzir. Paulo, então, teve que reduzir a experiência dele com Deus às palavras que ele podia expressar essa experiência. Então aí ele começa a fazer a primeira tradução. A tradução de algo indizível para algo dizível. E a tradução de algo dizível é uma língua que é secundária na vida dele, porque ele é hebreu, ele não é grego. E ele está escrevendo em hebreu, em grego. Portanto, ele já está traduzindo da primeira língua para a segunda língua. Então já tem duas traduções.
traduções. Agora ele joga isso para os Gálatas. Ele está tentando traduzir uma experiência que tem fundo judaico para um fundo helênico. Tem outra tradução. Agora eu pego o texto grego, escrito para os Gálatas, por um hebreu chamado Paulo, teve uma experiência indizível e ele está dizendo, e jogo isso para o português. Aí eu estou no século XXI e leio esse negócio, eu, Marcos Nicolini, com a minha experiência de vida, com todo o meu estudo, né? Eu estou agora traduzindo para vocês. E vocês estão pegando essas palavras e estão traduzindo para a realidade de vocês. Nós estamos em meio a zilhões de traduções. Não vamos ser bobinhos e achar que, não, puxa vida, isso aqui é a palavra de Deus. Tem traduções de traduções, de traduções, de traduções, de traduções, e que nós temos que estar diante de tradução e jogar essa experiência como tradução. Marcos, posso fazer isso é meio apavorante, assim, porque na realidade, assim, você está falando aqui, putz, às vezes eu estou lendo uma coisa aqui que se perdeu no meio da tradução e não é bem o que está escrito aqui. Grande parte é isso mesmo. Porque o tradutor, ao traduzir, ele traduz segundo os seus referenciais e valores. Eu estou falando isso porque eu vou pegar uma palavra específica aqui e vou tentar trazer uma outra tradução para ela. E aí nós vamos ver como o sentido que nós damos a essa palavra pode não ser o sentido que Paulo está dando ao falar com um povo grego usando aquela palavra específica e não outra. Que para nós é corriqueira, mas para eles não é corriqueira e muda completamente o sentido que ele está falando para um povo. Se eu chegar hoje, brasileiro, e tem aqui um cara, e eu falar, ô negão, pega uma coca ali para mim, e o negão for Pelé, ele vai dar risada, vai ficar feliz porque lembrar do apelido dele, vai pegar a coca para mim, ou vai me mandar catar pouquinho porque ele é melhor do que eu, qualquer coisa vai acontecer, mas ninguém vai ligar. Agora eu chego nos Estados Unidos e tem o Michael Jordan ali, eu falo, ô negão, pega aquela coca, eu vou preso. É a mesma palavra, só que culturalmente ela tem sentidos completamente distintas. Né? O que nós precisamos entender quando a gente vê uma tradução é que o tradutor fez o melhor trabalho dele, mas não necessariamente ele trouxe o sentido exato que talvez precisaria trazer, e o trabalho que a gente tenta fazer é resgatar. Uma palavra é eclésia, igreja. A palavra igreja, no meu entendimento, se perdeu nos 2000 anos de tradução. Eu passo uma outra tradução, mas também não é melhor, é só diferente, porque pode uma outra pessoa contestar a minha tradução. Então eu estou trazendo isso daí para dizer também, eu estou traduzindo um texto, não traduzindo um texto, mas buscando sentidos de traduções. Nesse sentido eu também perco coisas, mas fica aí. Pelo seguinte, bom, aí você pode inviabilizar uma pessoa que eu, por exemplo, que não sei nem hebraico nem grego, e falar, putz, eu não sei se o que eu li está certo ou está errado. E eu não tenho a ferramenta para descobrir. Sim, mas ela está certa. Só que pode-se buscar sempre um trabalho de uma melhor tradução. E isso se chama pesquisa, uma leitura mais até como você falou. Você vai domingo e você fala, isso daqui ficou meio ralo para mim. Por quê? Porque você já entendeu que pode se aprofundar. O que o Ed fez está absolutamente certo. Só que você pode ir para um outro nível. O que eu estou tentando é entusiasmar a gente poder falar, existe um outro. Não é um nível de profundidade, é um nível de busca. E falar, será que essa palavra ela está dizendo o que ela diz, não para o século XXI, mas para o século I, e dentro do século I ele não queria dizer uma coisa diferente que a gente entende, e que isso podendo ser resgatado me abre uma perspectiva de traduções para o século XXI diferenciado. Sem angústia. Simplesmente a gente ter uma crítica ao texto que foi traduzido por alguém. E não falar, isso daqui é a palavra de Deus. Não, isso daqui é a tradução de um texto que tenta fazer traduções de coisas para pessoas, de traduções daquilo que é indizível. No fim da história a gente cai no indizível mesmo, né? Que olhos não viram e ouvidos não ouviram.
Paulo começa em 1 Coríntios com essa máxima. Eu vou falar para vocês o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, mas que Deus revelou no Espírito. O que ele quis dizer com isso? Isso fora da linguagem. E eu vou fazer o melhor possível. O melhor possível é isso, porque a linguagem me restringe. Né? Então, como você, outro dia falando, eu tenho certeza que Deus falou para mim sobre o Vila Triar. Não, acreditamos. Mas é indizível. Mas como que você tem essa certeza? Ele fala, não é bem assim, porque sempre... Você falou, eu tenho certeza. Por quê? Porque você entrou no indizível. A partir daquela tua frase, você não pode avançar. Porque você fala, o máximo que eu consigo traduzir é isso. Agora você que experimente. Não é? A experiência com Deus, ela entra numa penumbra, num lugar escuro, numa região onde a palavra não entra. Então eu acho que Paulo está tentando trazer isso daqui o melhor possível. E o tradutor, ele tem que falar, eu não posso ficar colocando notas de rodapé e escrever um livro para cada frase. Eu vou traduzir o melhor possível. Mas quem quiser tentar, entra no detalhe. Deixa eu fazer só uma pergunta, só uma curiosidade. Jesus falava aramaico. Para você ver, Jesus falava aramaico e foi escrito tudo em grego. Então alguém ouviu ele falar em aramaico e falou, vou traduzir. Aramaico é a língua de quem? É um hebraico chulo. Você sabe do seu Zé que falava, estou com dor no estômago? É um hebraico. Com dor no estômago. Dor no estômago. É português. Uma chá de bordo, porque é bom. É bom pro estômago. Ou estônico. E o grego que a gente tem não é o grego dos intelectuais, é o grego koiné. É o grego mais popular possível, que foi popularizado por Alexandre. Ele que estabeleceu esse grego exatamente para viabilizar esse processo de colonização, tirando um pouco da intelectualização do grego, mas os grandes pensadores, né? Aristóteles, Platão, Sócrates e os sofistas usavam um grego polido. O aramaico é uma língua morta. Esse grego também. E o hebraico não, né? O hebraico é o... Não por insistência deles, né? Porque faz parte da preservação da nação, a preservação da língua. Mas o judeu fala hebraico. Eu acho que fala, de todos não sei, mas eu acho que em Israel fala o hebraico o mais próximo possível aqui. Porque o hebraico para eles tem uma coisa que é quase que Deus fala hebraico. Por isso o hebraico é uma língua divina. Manter o hebraico é manter a possibilidade de Deus estar falando. Né? Isso é uma tendência, não só deles, de muitos povos também. Achar que existe uma língua adâmica e essa língua adâmica, no caso deles, é hebraica. Mas aí é outra história. Enfim, o que eu quero... a gente tinha lido antes, que é uma coisa importante, o seguinte, no 3:24 diz o seguinte, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Você dá 3:24. Uma prima minha, ela A lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é um aio? Aios são os tutores. Aios são aqueles que cuidam de um menor, aqueles que tratam de um menor até que ele possa... incapacitado, até que ele possa ter capacidade para realizar. Aqui está tutor mesmo. Isso. Está melhor, a tua tradução está melhor que a minha, a tradução. A lei nos serviu de tutor para nos conduzir a Cristo. Agora Paulo, no 4, diz, durante o tempo em que o herdeiro é menor, ele ainda não é adulto, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas ele ainda não se realiza. Mas está sobre o aio, tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo pai. Então, a explicação básica é: a criança, no estado infantil dela, precisa
de regras claras para saber se conduzir no mundo que ela está sendo preparada, no mundo dos adultos. Então a lei é esse condutor dessa criança. Ela é herdeira, mas ela ainda não tem capacidade de herança. Então ela precisa que alguém lhe ensine o jeito de caminhar, de viver em sociedade, vamos colocar assim, até que ela se torne adulto. Então quem determina isso? No caso aqui Paulo está falando, o pai determina o tempo em que o menino deixou de ser menino e se tornou um adulto, e portanto ele já não está mais sujeito aos curadores, ao aio, mas ele está sujeito a uma nova forma de procedimento, né? Então há uma passagem, e existe a mesma pessoa, ela é herdeira, só que é um herdeiro que não herda, porque ele não manda, ele ainda está como um escravo. Paulo fala, aquele que ainda está sujeito aos curadores, ele é igual ao escravo. Ele nada difere do escravo, porque ele está sujeito a ordenanças, a ordens. Alguém dizendo, faça isso, faça aquilo, anda para lá, anda para cá. O tempo todo você está policiando essa criança. Mas quando ela se torna adulta, ela deixa a condição de escravo e assume a posição de herdeiro. Ela tem uma passagem de um lugar para o outro. E é aí que é importante a gente entender, e eu vou tentar trazer aqui um entendimento que eu tenho desse texto. A palavra... Olá. Para nós, no português do século XXI, nós temos a palavra filho, né? Cada um de nós tem filhos e filhas. O português é filho e filha. O grego não tem uma única palavra para designar filho. Ele tem duas palavras para designar filho. Uma palavra, eu não me lembro exatamente como é, eu sabia de um nome, mas aí eu fui para o dicionário, mostrou outro, eu me perdi. É quando a criança, você fala sobre uma pessoa que ele é meu filho, pergunta para você, a Jaque é tua filha? Você não vai falar, a Jaque é minha filha. Você vai usar essa primeira palavra que designa que ela é menor de idade e que ela ainda não tem capacidade de tomar decisões. É como se fosse juntar filhinho, né? A Jaque não é minha filha, a Jaque é minha filhinha. No momento que você fala isso, ninguém está vendo a Jaque. Você pergunta, você tem filhas? Não, eu tenho duas filhinhas. Nesse momento, socialmente, dentro da cultura grega, você está dizendo, as meninas que eu tenho, elas são incapacitadas de andar por conta própria. E elas precisam que o tempo todo, elas estão em formação. Mas aí perguntam para o teu pai, você tem filhos? Sim, eu tenho 3 filhos. Não tenho mais nenhum filho. Embora meus filhos tenham filhinhas. Por quê? Porque eles já são adultos e andam por conta própria. Essa segunda palavra é huios, que é o que Paulo vai nos colocar, e vai colocar o nome de Jesus como huios. Quando ele fala, Deus enviou o seu filho, ele não enviou o seu filhinho, ele enviou o seu huios, aquele ser maduro, apto a tomar decisões por conta própria, porque ele já foi trabalhado, ele já passou por esse processo de curadoria, ele já está livre e ele já não é mais como um escravo, ele é absolutamente liberto. E aí ele fala, e também nós somos huios em Cristo Jesus. Ou seja, quando eu encaro Jesus de frente, o huios de Deus, eu posso, em Jesus, ser huios de Deus e não mais ser filhinhos de Deus. Ou seja, eu estou livre do aio, estou livre de ser escravo e sujeito à lei. E eu agora sou maduro para tomar decisões diante do próximo, diante de Deus, e posso ser chamado filho de Deus. Eu herdo com Deus. E aí nós precisamos pensar o que é herança, né? Porque há uma grande confusão, no meu ponto de vista, no entendimento hoje do que significa herdar algo de Deus. Mas o filho, o huios de Deus, é herdeiro de Deus.
Assim como o filhinho. Só que o filhinho de Deus, Depende ele do é tutor. herdeiro, mas depende de um tutor. Portanto, ele é como se fosse um escravo que ele herda, mas se o pai morrer fora de tempo, ele não assume a herança, porque ele está debaixo de tutores. Então, Paulo... E o tutor é a lei, né? O tutor é a lei. Só que quando eu me torno maduro, eu me torno huios, eu já não preciso mais da lei. Voltamos ao mesmo embate anterior. Eu estou livre da lei, porque agora eu não estou mais sujeito à lei. A lei já não me serve para nada, porque eu sou maduro o suficiente para ser huios e não mais ser filhinho. Então há esse jogo de palavras que não acontece aqui, acontece em Romanos também. Se vocês quiserem, eu vou mostrar para vocês como a tradução ali nos faz perder esse sentido de filiação. Olha, essa é uma palavra usada por Paulo. Se a gente for para João, ele não faz distinção. Paulo é que joga com essas duas palavras, ele entende que há duas possibilidades de filiação. O filho imaturo, que está sujeito à tutoria, à lei, que diz o que ele tem que fazer, o que não pode fazer, o que ele pode fazer, aquela coisa toda. E um filho maduro, que a partir dali ele não está mais ligado à lei. A lei já não lhe serve de referência de conduta. Ele tem outro padrão de conduta que não mais o padrão legal. O padrão de conduta dele é o mesmo padrão de conduta do Filho de Deus. Esse é um ponto, para mim, quase central nessa carta. Quando ele chega nesse ponto, porque ele vem brigando. Se a gente lembrar, capítulo 1, ele fala, os outros chamam aqueles caras de apóstolo. Eu não digo, eles não são nada para mim. Eles são como nós, um de nós. Depois ele vem, vocês se deixaram levar pela lei. Pô, mas que absurdo! Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou novamente para que, abandonando a graça, volte para a lei? Ele vem batendo. Abraão andou por lei ou por graça? Ele vem batendo, ele vem minando as resistências. Quando ele chega ali, ele fala, agora vocês vão entender o que eu estou falando. Quando vocês eram filhinhos, vocês herdavam, legal, mas estavam sujeitos como um escravo, sujeitos a todos aqueles padrões externos a vocês. Agora, quando vocês, em Cristo, entenderam que o Filho de Deus, o Ruios de Deus, veio como gente, então vocês também, como gente, podem ser filhos de Deus. Podem herdar essa possibilidade de ser Ruios de Deus. Então ele chega, no meu ponto de vista, num ponto crucial da carta dele, onde ele explica por que nós podemos e devemos andar para além da lei. A lei já não nos serve como referência primária. Ela nos serve talvez como referência secundária, de uma lembrança de um tempo que nós tínhamos minoridade. Mas agora nós ficamos maduros e a lei nos serve só como uma lembrança, porque nós nos colocamos na vida cristã não mais com medo do pecado, não mais com medo do inferno, não mais com medo do diabo, não mais com medo de tropeçar, não mais com medo de nos afastar de Deus, não mais com medo de reduzir a nossa fé, essa baboseira que a gente ouve. Porque as nossas referências não são legais. Nossa referência agora é na graça. E nessa filiação madura com o Pai, que não nos traz conforto, nos traz angústia. No meu entendimento, nos traz profunda angústia. Porque agora eu não faço coisa porque alguém fica gritando no meu ouvido. Uma receita, né? Não tem uma receita de bolo. Né? O sargento não está gritando para a tropa. Eu virei comandante. Agora, como comandante... Você tem que gerir a sua vida sozinho. Gerir a tua vida. Decidir o que E aí a gente entra para uma discussão o que é a herança divina. Né? Porque a discussão hoje se coloca em muitos lugares que a herança divina é eu ter posses no mundo. Né? Eu não vou tirar essa palavra do mundo, porque depois eu vou mostrar que a palavra mundo em Paulo não tem essa conotação exterior, é uma conotação um pouco mais complicada de entendimento. Mas
eu achar que o ser rico, o ser próspero, o ter posições sociais, essas coisas são a demonstração da herança divina. Quando eu entendo que se eu tomar esse ponto, vamos ler com calma, né? Diz o seguinte: e por que sois ruins? No 6, 4 e 6. E por que sois ruins, ou seja, filhos maduros, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu ruios, que chama Abba Pai. De sorte que já não somos escravos, porém ruios. E sendo ruios, também herdeiro de Deus. O herdeiro de Deus é essa posição de maturidade cristã, que não é uma posição de moralidade cristã. É uma posição de caminhar na terra. Aí vem um pouco da pergunta constante da Slayer, falando: o que me serve a Bíblia? O que me serve o texto? O que me serve é enxergar em Jesus padrões que não são necessariamente morais, nesse sentido de não prostituir, não matar, muito mais entender nele esse andar em prol do próximo, andar em prol da humanidade, andar em prol do esvaziar-se para que o outro cresça. João Batista falou: importa que eu diminua para que esse cresça. Mas Jesus também fala a mesma coisa quando ele lava os pés dos discípulos. O que ele faz? Eu me ponho como servo para que vocês cresçam. Então esse é um procedimento de maturidade do divino, que é um viver em prol do bem-estar, não de si, não da minha prosperidade. A referência da minha filiação em Deus é quando eu sou próspero, quando eu sou saudável, quando eu sou requisitado. Bom, você aí não é ruios de Deus, você não está fazendo herança, porque Deus ele fez exatamente o caminho contrário, de esvaziamento em prol do outro, e você está se enchendo em prol de si mesmo. O ruios é esse serviçal. Aí vem um pouquinho talvez daquilo que você falou, né, de ser diácono, a diaconia de serviço, nesse sentido do ruios. Viver sim, eu quero bem-estar, claro, mas o teu bem-estar para quê? Para ter bem-estar ou para a promoção do bem-estar? O ruios fala: como o Pai se esvaziou no Filho, ou seja, Deus se torna gente, e gente que morre na cruz, eu sou convidado agora também a tomar minha cruz e seguir o ruios do Pai, me tornando nesse pegar a cruz, ruios. A herança é essa possibilidade de espelhar no caráter de Cristo. Que caráter? O caráter de servir ao próximo. O caráter da promoção do bem do próximo, ao mesmo momento que eu faço o meu próprio bem. A herança é esse, abre aspas, espelhamento em Cristo. Eu herdo a possibilidade de ser como Cristo. Não sendo Cristo, mas sendo filho, ruios, como ele foi ruios. A minha herança é a herança paterna. Uma vez eu já falei isso aqui, e volto a falar. O que eu herdei efetivamente do Márcio Nicolini? A genética. O gene do meu pai e da minha mãe passaram para mim. Ponto final. O que Deus tem de herança para mim? Não é carro nem fama. Ele tem a sua própria genética espiritual sendo posta à disposição daqueles que creem que um homem foi geneticamente criado por Deus. Então a herança é Deus. A nossa herança é Deus. E como Deus, esvaziar-se em prol dos que ainda são filhinhos, que vivem como escravos. E fala: você também pode se tornar ruios. É só perceber que Deus já veio como gente, como ruios, e falou: o reino está entre vós. Então, para mim, esse é o texto central nesse sentido, né? Aí nós podemos voltar um pouquinho. Olha só, o 4. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu ruio,
nascido de mulher, nascido sob a lei. O que ele está falando? Que o ruído de Deus existe enquanto gente. E esse espelhamento é que ele nos convida. Não é uma vontade de céu, mas é uma vontade de herança. O cristianismo se move por esse fogo interior de não ir para o céu. Do DNA, né? Não é a partilha dos bens, né? Não a partilha de bens, exatamente. E é sempre um esvaziamento e uma entrega, porque é aquele negócio, eu me entrego, eu sou cheio de Deus, da herança e entrego a herança. Eu não estou falando me desfazer da grana, não é isso. Mas é partilhar de bênçãos nas relações, nas múltiplas relações que nós temos na nossa vida. Né? O cristianismo é esse. E isso realmente é angustiante. Eu acho que... Por quê? Porque não tem regra que estabeleça esse modelo. Esse modelo não é. Então, quando em Coríntios 13, Paulo está dizendo, né? Eis que passo a vos mostrar um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, se não tiver amor. Ainda que eu tivesse todos os bens e distribuísse aos povos, se não tivesse amor. Ainda que eu tivesse a ciência. Tá? O que ele está dizendo? Isso está para além da regra, da lei, da forma, do modelo. Isso, como ruídos, nós temos que descobrir enquanto gente andando com gente. Não tem outra saída. Porque Jesus fez isso. Como que ele descobriu que a mulher no poço, ele podia falar? A lei dizia, não fale com estrangeiro. Não fale com mulher de vida fácil. Não se meta com esse povo. Aí ele pega e se mete com esse povo. Ele fala com a estrangeira, fala com a prostituta, fala com a adúltera, fala com... Por quê? Porque ele não está se movendo pela lei. Ele está se movendo por um modelo ainda superior à lei, muito superior à lei, que é essa herança paterna da graça e do amor divino pela humanidade. E que nesse movimento de amor resgata a pessoa. A pessoa não precisa ser catequizada, evangelizada, ela precisa ser amada. Esse é o mistério do Evangelho. Você ama e a pessoa se sente amada. Pronto, você resgatou aquele cara. Pronto, trouxe a maturidade também por amor. E ele também não sabe o que fazer. Agora o que eu vou fazer com isso? Faça a mesma coisa. Então o modelo de Jesus na minha leitura não é um modelo legalista, moralista, de estabelecimento de regras de conduta sociais. É um modelo, pelo contrário, às vezes até perverso com esses modelos, a fim de alcançar aqueles que não são alcançáveis. E você vai chegando em fronteiras que o modelo não te permite. E nesse sentido você se esvazia. Esvazia do quê? Das suas referências, dos seus certos e errados, da sua lei, daquilo que você aprendeu quando você era criança, quando você estava escravo. Agora você ultrapassa essas fronteiras. Por quê? Porque agora você é ruios. Você compartilha dessa essência divina. Né? Se a gente vê no Velho Testamento, Deus manda Balaão abençoar Israel. Mas só quem podia abençoar Israel são os próprios israelitas. Mas Deus ultrapassa as fronteiras e faz um pagão abençoar o seu povo. Por quê? Porque Deus ele se move não pela lei, ele se move pela graça. Se a gente vê Abraão, serve Melquisedeque. Mas quem é Melquisedeque? Um sacerdote pagão da sua época. E Abraão é abençoado por alguém fora do circuito religioso de Abraão, porque ele também não tinha religião. Que Deus ultrapassa. Se a gente vê Jesus, quem foi na manjedoura? Os 3 reis magos. Magia. Gente que olhava para o céu e adivinhava o futuro. Hoje a gente chama de astrólogo. Foram esses que foram lá e Deus aceitou isso. Está escrito. Por quê? Porque não está movido por uma filiação menor, uma escravidão, um modelo legalista
exclusivista e limitante, mas pela graça do ruins de Deus. Aí você pode falar, bom, Deus está além das minhas fronteiras racionais. Deus está além da minha capacidade de dizer as coisas, de traduzir, aí voltamos à tradução, de traduzir essas experiências racionalmente. Eu sou ruins quando eu permito essas coisas. E eu sento com a prostituta, sento com o delinquente, sento com o rico, com o homem que anda com a Mercedes, BMW ou Ferrari, assim como sento com aquele que não consegue ter um sapato no pé. Porque para mim são gente. E como gente, não diria nem necessitados, porque quando somos necessitados, mas de alguma forma nessas relações é que nós vamos descobrir a graça divina. Então por isso que eu vejo esse texto, que eu estou tentando preparar para esse momento, para tentar mostrar essa relação entre a minoridade, no qual eu preciso de tutela da lei, onde a lei me diz o que é certo e o que é errado, onde alguém fala para mim o que é bem e mal, e uma outra posição, onde eu sou em Cristo Jesus, entendendo vamos dizer, o Deus conosco, entendendo que Ele é o ruios de Deus, entendo que também eu sou ruios de Deus, e portanto herdeiro. Mas o herdeiro não é o herdeiro de bens perecíveis, vamos chamar assim, bens de consumo, bens mercadoria, mas eu sou herdeiro quando eu herdo a graça e o amor de Deus, e as minhas relações com a vida são estabelecidas na graça e no amor de Deus. Essa é a minha fé. E Jesus inaugura essa fé. Por isso ele é o Filho maiúsculo do Pai. Morreu para inaugurar essa fé no reino que está entre nós, no reino que é nosso, que as múltiplas relações estabelecem esse reino de ruídos de Deus. Eu fui claro ou... Por isso que eu estou batendo contra a lei. Eu acho que Gálatas é essa explicação desse movimento necessário da nossa vida e falar, não, a lei é interessante, é importante, claro, não vou dar um tiro no outro, mas agora eu tenho que me perguntar, por que eu não dou um tiro? Como escravo eu não dou um tiro porque eu tenho medo de apanhar no bumbum e ir para o pelourinho, mas como filho eu não mato por outras razões. O não matar continua presente, mas a razão se torna mais presente. O outro não tem razão, tem medo. Medo do castigo. Agora não. Eu abandono o medo de que ninguém vai bater no meu bumbum. Eu não vou pelourinho. Mas eu faço por outras motivações que eu percebo a graça e o amor naquilo que eu devo fazer. As minhas mãos devem produzir essa relação amorosa e graciosa de Deus. Aí eu sou ruídos, porque é assim que Jesus se move, como ruídos. Ou algumas coisas que estavam na lei que não podia de jeito nenhum, hoje talvez sejam irrelevantes. E coisas que há 50 anos eram absolutamente necessárias, obrigatórias, não necessárias, obrigatórias, e hoje você fala, não precisa. Não é necessário. Isabel, muitas outras coisas que a gente... Se a gente pegar a lei de verdade, eu já falei isso, mulher alguma pode falar na igreja. Não tem saída. E coisa do Novo Testamento. Se eu pegar o Novo Testamento, a risca, não tem mulher nenhuma. Nem ninguém falando na frente de uma igreja. Nada, não existe isso. Nós três temos que ficar quietas de noite. Às 4. É que a sua você sabe que não fica aqui. É filhinho? Sim, como criança mesmo, claro. Tem um momento que ele virou ruim. E que faz? Eu acredito quando ele é batizado. Porque ali, né, a presença e o pai falam, esse é meu filho, para quem enviei. Nesse momento, ele assume a sua posição madura, se deixa batizar, porque o batismo... Mas ele já não respeitava a lei, já era...
Ele respeitava porque ele ainda é um homem no Velho Testamento e ele precisava, na minha leitura, aquilo que a gente fez a última vez, que você estava até aqui presente, ele precisa cumprir a lei para que a lei imploda. Ou seja, mate um inocente e no assassinato do inocente ela se torne ela mesma culpada, ré de morte. Então ele cumpre a lei para, essa é a minha leitura, ele cumpre a lei para que a lei se descumpra. Então ele é um ruios nesse sentido, ele fala, só tem um jeito de destruir o poder da lei, fazendo a lei ser pecadora. Aí ele cumpre a lei. Certo? Né? E assim nós também temos que agir. Destruir a lei na própria lei. Então, isso, quem eu sei, e o tempo todo você vê um embate com os fariseus nesse sentido. Os fariseus falam, tal coisa ele fala, é o homem para o sábado ou o sábado para o homem? Aí vai quebrando, ele vai. Em Mateus ele diz, está escrito isso, eu porém vos digo. Ele está já minando a lei, está permitindo que gente madura reveja a lei e permita que a gente faça uma releitura da própria lei, tendo a lei como referência. Mas ele é Velho Testamento. O Novo Testamento começa na cruz. Então ele tem que até na cruz estar cumprindo a lei. Ele não descumpre a lei, mas com maturidade. Não há como pegá-lo. Mas depois dali, nós descumprimos a lei. Nós não guardamos sábado, nós não matamos um cordeiro, nós não precisamos dar dízimo. Tudo isso a lei abomina, fala que os caras são os pecadores. À luz da lei somos mesmo. Mas à luz da graça, a gente, sábado, nossa, né? A gente come carne de porco, e ninguém fala nada. Se a gente for no regime da lei, nós todos estamos mãos dadas para o inferno. Ele estava falando de ter árvore de Natal, se pode, não pode. O legalista fala isso é um pecado, que é aquele negócio, porque é o nórdico, são os deuses nórdicos. Nós falamos, não, pela graça eu posso. Agora, o que o filho maduro tem que fazer é pensar até onde pode essa graça. Então, outra coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, na verdade, o que vai restringir a nossa ação é a sociedade, né? Porque quando ele fala que você, eu acho que mais em Romanos, né? Que você tem que, não pode agredir o outro, né? Quer dizer, então, por exemplo, é o que o seu convívio aceita, mesmo que, por exemplo, vamos dizer, eu acho que a árvore de Natal tudo bem, mas se, por exemplo, esse grupo vai ficar escandalizado, é melhor eu não ter. Então, quem vai determinar até onde você pode ir é o seu grupo de convívio, né? Sem que você também perca a sua própria identidade e possa aos poucos ir falando para as pessoas outras possibilidades, né? Porque senão também você, é como aquele filme do Woody Allen, que você é o Zelig, né? Você está entre os nazistas, você é um nazista, você está entre... Então, eu acho que a graça deve nos faltar. E como graça tem coisas que são absolutamente, talvez, importantes na nossa vida, a gente não vai abrir mão. A árvore de Natal não faz a mínima diferença, né? Talvez para Esther faça muita diferença, mas para mim... Você abriu mão, né, amor? Então... Eu sempre falei isso para você, não faz a mínima diferença para mim que árvore de Natal ou ovo de Páscoa. Mas a Esther gosta, deixa lá. Acho até interessante a própria festa que a gente faz. A gente até, né, no dia 24 e dia 25 é nosso, nós 6, tal. Depois a gente vai ver o que faz a vida. Por quê? Porque faz parte de uma conduta. Se eu for legalista como algum, eu vou falar, não, nem isso pode, tem que esquecer. Ó. Então eu acho que tem que ter graça e amor, e esse é o grande fundamento no qual vai se erguer o edifício chamado igreja. Vai ter uma moral em cima disso? Com certeza. Aí sim, essa moral vai estar pautada nos múltiplos relacionamentos e nas formas como a liberdade de ser e de expressar vai se dar nos limites de cada um. Né? Então, a liberdade e limites vão sendo amoldadores disso, mas o fundamento é a graça. Na minha leitura. Então a graça continua. E, portanto, essa moral muda constantemente, como tem mudado. As mulheres estão todas de calças compridas. Há 100 anos atrás,
Era possível isso? Ou elas estavam todas em pecado? No inferno mais profundo, ardendo de fogo. Nós temos que pensar nisso. A mulher hoje fala na igreja, tem pastoras, usam roupas que eram escândalo no passado, as relações. E o que tem que permanecer disso daí? Na minha leitura, só a graça e o amor, que é algo absolutamente fluido. Que não tem lei. Paulo em Romanos 8 fala, contra essas coisas não há lei. Não há lei que possa dizer o que é o amor de Deus. Não há palavras, não há expressões linguísticas que podem dizer o amor de Deus é. Tanto que João fala, Deus é amor. Aí fica circular. Tá, Deus é amor. E o que é amor? O amor é Deus. E o que é Deus? Deus é amor. Amor é Deus, Deus é amor. Não sei. Não tenho a mínima ideia do que seja Deus. Referência circular. Referência circular. Isso é um problema, acho que principalmente para criar os filhos, né? E nós podemos criar os nossos filhos como nossos pais nos criaram e como os nossos avós criaram nossos filhos? Agora, Como os avós criaram os seus filhos são nossos pais. Mas, por outro lado, a graça e o amor podem ainda ser pautadores dessa conduta na relação com os filhos? Eu acho que a graça e o amor podem. Agora, as leis de relacionamento, as palmatórias, os castigos, já não se aplicam mais nessas relações. Mudou a moral, mas ainda a gente pode se espelhar no Deus que se fez carne e habitou entre nós, e em habitando se esvazia, e esvaziando serve, morre na cruz. Todo esse processo ainda nos serve de uma profunda referência de conduta para com o próximo. Então, talvez fechando a minha fala, tem aquele texto, né, que o cara ganha uma grana, e aí ele fala assim, puxa vida, eu vou fazer um monte de celeiro, e vou guardar tudo no celeiro, e vou curtir a vida. Aí vem a fala de Jesus, nécio, não sabe que hoje, o louco, não sabe que hoje pedirão a tua alma, que você está juntando coisas somente para si e não está pensando no próximo? Vou fazer uma paráfrase para destacar. Que a questão do cara não é que ele ganhou muita grana nem que ele fez celeiros. É que ele juntou para ele. E Jesus falou, você juntou para você? E se você morrer? Para que serve essa porcaria toda? Então, a Ferrari, o nosso problema na Ferrari não é a Ferrari, mas é o serviço que ela é colocada em prol do próximo. E se eu chegar à conclusão que a Ferrari não serve ao próximo, não tem a Ferrari. Porque mais importa você agir em prol do próximo do que você andar de Ferrari. Agora, se você conseguir fazer as duas coisas, tem a Ferrari. Como a Ferrari pode servir ao próximo? Não sei, é uma questão que não é lei. Se você é dono de uma ONG, você precisa falar com o Bill Clinton, com o cara da Microsoft. Pode ser que você indo como uma Madre Teresa de Calcutá, você vai impactar. Mas pode ser que você indo com uma Ferrari também vai impactar. Eu não sei. Estou chutando, quero dizer o seguinte, nós não podemos se conscrever a uma relação legal e estabelecer normas. Claro que possivelmente estou falando uma grande besteira, mas eu quero só salientar o seguinte, não são normas pré-definidas que vão conduzir o amor de Deus. O amor de Deus é que vai estabelecer talvez alguns procedimentos na relação com o próximo. É a inversão do processo. Nós achávamos que para ir para o céu nós não podíamos matar, adulterar, falar mal do outro, mentir, não sei o quê, aí eu vou para o céu. Aí a gente fala, risca, porque isso aqui é coisa de gente pequenininha. O Ruiz fala o seguinte, eu amo, agora eu vou repensar o amor, o adultério, o assassinato, não sei o quê, à luz da graça. Agora eu fiquei um ser maduro, agora eu sou Ruiz. Quando eu foco na graça e repenso a vida. O sábado passa a servir a graça e não o homem servir ao sábado. Eu inverto o sinal e passo.
Então não é a Ferrari ou não, ou o ônibus, ou o pé descalço. A coisa é muito mais difícil do que isso. Não se dá nesses limites estreitos do legal. É a minha leitura, gente. Eu comecei aqui falando disso aí. Que o texto. Ele começou falando do vou monopolizar. Eu falei que o texto, nós enxergamos que ele está em português, como se a palavra de Deus tivesse sido em português. Isso é quase imediato. Eu vou para a Bíblia e parece que a Bíblia foi escrita em português. Né? Só que a Bíblia, ela é um conjunto de traduções sobre traduções. Primeiro, Paulo teve uma experiência indizível com Deus. Porque toda experiência com Deus, ela foge da nossa capacidade. Só que aí ele falou, eu preciso traduzir isso para os outros entenderem. Aí ele põe no grego. Mas ele falava hebreu, a primeira língua dele é hebreu. Então ele já faz um trabalho de tradução da experiência indizível, passando pelo hebreu e para o grego. Porque ele está falando com gregos, que são os gálatas. O gálata vai ler, já vai fazer uma outra tradução do que Paulo traduziu. Agora vem um cara e traduz do grego arcaico para o português do século XIX, XX, XXI. É outra tradução. Então, nesse sentido, a experiência cristã é e sempre será a tradução. E perceber que eu sou ruim, filho maduro, é perceber como tradutor. Inconstante. Tradutor do quê? De uma moral que deve ser agora explicada à luz da graça e do amor nas relações que eu estou estabelecendo, no tempo que eu estou estabelecendo. Não mais pensando agora, mulheres, mulher que não usa véu está sendo, como ele fala em Coríntios, né? Está sendo uma abominação. Ninguém usa véu. Por quê? Porque nós já traduzimos isso. Trouxemos para o século XX e falamos, não. Daqui é um costume. O que nós estamos fazendo? Traduzindo um costume de 2000 anos atrás, falando que esse costume não funciona para nós. Traduzimos o texto. Então, por quê? Porque muito mais vale eu ter a minha companheira, a minha sócia, a minha aliada, e vice-versa, eu como sócio, aliado e companheiro dela, do que me estar sobre ela e falar, eu quero ser o véu. E com isso massacrá-la na minha relação. Então eu estou traduzindo à luz da graça, de ter do meu lado não alguém submisso a mim, mas alguém igual a mim. A graça me permite, como Jesus é ruios, eu ser ruio. Eu sou colocado com Jesus, e aí vale isso muito a pena aqui, colocado com Jesus como igual. Jesus é o Filho de Deus, mas vocês, meus amados, são filhos de Deus. Qual a diferença de uma palavra para outra? Nós é que colocamos uma no maiúsculo, outra no minúsculo. Nós não. O tradutor que fez a passagem do grego para o português, que achou por bem que Filho de Deus falado para Jesus é maiúsculo e Filho de Deus, quando trata de nós, é minúsculo. Mas o grego, escrito por Paulo, que chegou a nós, é todo escrito em maiúsculo. Não tem minúsculo. O tradutor é que achou. Percebe? Não questionar isso. Quando ele fala, vocês são filhos de Deus, ruios de Deus, e falou, Jesus é ruios de Deus, vocês são iguais. Agora eu olho para minha esposa e vou falar, você se submete a mim? Ora, Deus me coloca como ruios, como Jesus era ruios, e eu agora quero fazer com que ela se torne menor, ela se torne uma filhinha de Deus enquanto eu sou filhão? Não. Em Cristo Jesus ela é ruios, eu sou ruios, somos iguais, vamos viver. E vamos achar a melhor forma de viver. Na nossa relação específica. Possivelmente só serve para nós. Porque é o jeito que nós encontramos de traduzir a graça e o amor de Deus na nossa relação. Esse é o grande problema do cristianismo, no meu entendimento. É que ele nos desgraça a traduzir constantemente a graça e o amor de Deus em tudo. E isso não é um exercício fácil. A lei é mais fácil. A lei estabelece limite. Se não for, você vai para o inferno. Agora a graça não estabelece limite. Acertem-se. Vocês são grandes o suficiente para andar sozinhos. O Paulo
série de interpretações aí com relação a essas relações sociais, né? Agora... Estou pensando, ele é de confiança. Parece que a tendência é todo mundo considerar as coisas que ele falou como lei, né? A nossa tendência é legalizar a graça. Essa é a minha visão. Por quê? Porque a gente trata as pessoas como gente pequena. Tem toda uma leitura muito específica que se foi feita, principalmente a partir do ano 200 e pouco, de um modelo de pensamento que foi introduzido na igreja, que ele é um movimento, em última instância, aristocrático. A leitura que se foi feita a partir de alguns primeiros padres, chamado assim, não padre no sentido de hoje, chefe da paróquia, padre no sentido dos pais da fé, lá de 200 e pouco, passando por Agostinho, é uma leitura que se aproxima de Platão, chamado de neoplatonismo, e é uma estrutura absolutamente hierárquica. Essa estrutura neoplatônica diz o seguinte: alguns poucos têm a capacidade de enxergar a verdade. Esses que têm a capacidade de enxergar a verdade têm agora o dever de impor a verdade a toda aquela miríade de pessoas que não têm essa capacidade, mas têm que produzir para que esses que enxergam a verdade continuam produzindo. Talvez até isso fosse uma certa lógica, né? É uma tradução, é isso que eu estou falando, eu não estou questionando, mas foi uma tradução do texto a um período da história onde o neoplatonismo era o pensamento governante na Terra. Então eu vou traduzir o texto bíblico o mais próximo da possibilidade de relacionamento entre as pessoas. Qual é o melhor? O neoplatônico. Então vamos fazer uma síntese, uma aproximação do neoplatonismo com a Bíblia, levando em conta que eu estou no ano 300, 400, mas nós não estamos no ano 300, 400, estamos no ano 2000. E o platonismo morreu enquanto pensamento filosófico e científico. Esquece esse negócio, não existe em lugar nenhum. Últimos neoplatônicos que tiveram foi a Rússia de Lenin e de Stalin. E hoje talvez o Fidel Castro um pouco. São os grandes representantes do extremo desse pensamento e o Papa hoje também. Mas o resto da sociedade está se lixando desse pensamento. Agora nós temos que buscar uma nova tradução que vai se esgotar. Portanto, no meu entendimento, a graça e o amor de Deus permanecem como esse fundo, e aqui em cima essas morais de relacionamento vão se amoldando à graça. Porque não podemos descartar a graça que teve a partir de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, e outros grandes nomes que varreram aí o medievo, que ajudaram a sociedade de alguma forma, graciosamente. Influenciaram e influenciam até hoje. Mas elas se esgotam. O que deve permanecer? O caráter de ruios, e não o caráter moral do cristianismo. Esse modelo hierárquico que a maioria paga dízimos para uma minoria ficar estudando a Bíblia. Isso é muito difícil mesmo, né? Cada situação você tem que queimar vários neurônios para definir o que pode e o que não pode. Isso é um negócio automático. Sim. Na nossa cultura, que valoriza o individualismo e tudo mais, eu acho que a gente vive em conflito, né? Porque eu preciso, eu quero, eu tenho direito. E tudo que a gente tem como que pode ou que não pode, mas que não necessariamente, né? Sei lá, por exemplo,
homossexual, pode ou não pode? Sexo antes do casamento, pode ou não pode? O que mais? Mil coisas. Vocês estão muito voltados para um tema. Sempre volta. Masculino, né? Falo centrado, né? Os problemas que estão na cabeça. Antigamente eles falavam assim, eu tenho problema de caixa 2. Agora ele está com... Se preocupa, hein? Agora começou como sexualista. As preferências dele. Não, tem. Mas eu acho que tem que ser discutido e se não trouxer graça vai ser legalizado a coisa no sentido de exclusão, porque a lei ela exclui, né? Ela cria a norma e quem está fora vai para a cadeia. Vai para a marginalidade, vai para o inferno. Enquanto Jesus é o vinde a mim. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quem é esse? Aí você pega as referências de quem veio a ele, você fala, meu Deus, há 2000 anos atrás, meu Deus do céu. Vós que estáis cansados. E quem não estava cansado foi os fariseus, só que eles estavam bem, gordinho, né? Agora o resto estava cansado e veio, conversou, e ele não cobrou nada, não falava nada, ele simplesmente amava. E o amor mudou o outro. Como aquele Zaqueu lá, né? Foi na casa do cara, sentou e o Zaqueu começou, não, hoje eu vou pegar metade da minha fortuna, vou dar para eles. Zaqueu, não estou falando nada disso. Você que está falando. Não, mas eu vou fazer isso. Tá bom, então faz. O que Jesus fez? Foi almoçar com o cara. Ele inverteu todo o processo é diferente. Ele não foi lá para criticar o cara quanto a fortuna. Falou, vou comer contigo. Pô, então eu vou pegar isso, vou fazer isso. Tá bom. Nossa, eu acho que é isso que é a graça que nós temos. Nós entramos com uma lei. E também talvez se ele não fizesse, é o coração, né, da pessoa. Por isso que eu digo, a Ferrari não é um problema. Ah, que bom, né? Eu não sabia que ele ia decidir. Quando lá para a Ferrari, você já percebeu que ele quer se autoconvencer alguma coisa? Tá pensando em comprar. Bolsa Prada é problema. Grande chuteiro, vamos Uma mantinha do Louis Vuitton é problema? Um Você reloginho. combinou isso com ele, hein? É para aquecer ao próximo. O próximo do caso é o marido que está sentado do teu lado. O próximo depende de onde ele está sentado. Se for no avião, Não é próximo. E também tem isso, quer dizer, eu estou fazendo uma leitura que não cabe. Absolutamente criticável. Porque na verdade estou defendendo meus interesses. Mas tem isso, tem que estar claro. Gente, eu defendo meus interesses. e eu acho que todo mundo defende, não tem como. Quando eu abrir a Bíblia e falar, vou falar a palavra de Deus, isso é um horror. Porque se eu falo a palavra de Deus, eu não estou defendendo meu interesse, estou defendendo Deus. Estou representando Deus. Mas se eu estou falando, olha, isso aqui é minha interpretação, eu só estou traduzindo. Quando eu critiquei a tradução do cara que tirou aqui a possibilidade de enxergar 2 filhos, eu também estou impedindo de ver uma série de coisas, porque eu não consigo ver. E aí eu exponho